O atacante Gabigol foi suspenso hoje pelo Tribunal de Justiça Antidopagem, pegou uma pena de 2 anos de suspensão por tentativa de fraude ao exame antidoping. Essa foi a decisão tomada no julgamento de hoje, que foi concluído pelo Pleno do Tribunal de Justiça Antidopagem, uma sessão que durou 2 dias diferentes, começou numa segunda-feira e terminou nesta segunda-feira, e agora o jogador fica suspenso por conta dessa infração ao Código Brasileiro Antidopagem. A defesa de Gabigol agora vai se articular para fazer o recurso do jogador no Tribunal Arbitral do Esporte ou na Corte Arbitral do Esporte, no CAS, que é a Corte Internacional que fica na Suíça. Se essa decisão prevalecer e o recurso não tiver sucesso, o jogador vai ficar suspenso por um tempo maior do que tem de restante de contrato com o Flamengo no momento. Vale lembrar que o contrato de Gabigol termina em 31 de dezembro deste ano de 2024. Será que é o fim da linha para ele no Flamengo, no clube que ele conquistou 2 Libertadores? O episódio que gerou o processo contra Gabigol aconteceu em 8 de abril de 2023, um sábado, véspera de um jogo contra o Fluminense pela final do Campeonato Carioca. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, foi ao Ninho do Urubu, CT do Flamengo, para um teste surpresa, aqueles que acontecem fora de competição. E os oficiais de controle de dopagem são os responsáveis por colher as amostras dos jogadores. Eles relataram várias situações negativas a respeito de Gabigol. A ideia naquela ocasião era colher as amostras e fazer os exames antes do treino do Flamengo, ali por volta das 9 da manhã. Só que aí veio a lista de situações relatadas em relação ao atacante. O que tem no relato? Gabigol não foi até os oficiais antes do treino e ignorou a presença deles depois da atividade. O jogador foi almoçar e nem ligou para fazer o exame, segundo o que os oficiais disseram. Gabigol, ainda segundo o relato, tratou a equipe com desrespeito, indignado porque estava sempre na lista dos exames, segundo ele. Os oficiais disseram que Gabigol estava muito irritado e usou uma linguagem rude. Não para por aí. Gabigol teria aparecido depois, pegou o pote para coletar a amostra de urina e sem avisar os oficiais. Aí o oficial de controle teve que ir correndo atrás dele no banheiro. Eles precisam fazer isso, né? Os oficiais precisam ter contato visual enquanto o jogador faz o xixi no copinho para comprovar que o atleta em questão não colocou urina de outro lugar ou de outra pessoa para ser testado. E há um relato ainda na denúncia contra o Gabigol de que ele tentou esconder a genitália no momento da coleta da urina. O relato dá conta que Gabigol entregou o pote aberto, contrariando o que o oficial de controle tinha pedido para ele. Naquele dia, Gabigol não foi o único a ser testado fazer o exame antidoping ali no Flamengo. Outros jogadores também foram submetidos. Mas, por isso tudo que foi relatado, Gabigol foi denunciado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem por fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de doping. A pena máxima desse artigo é 4 anos de suspensão, mas aí, como atenuantes, algumas situações analisadas no processo, a pena pode diminuir. No processo, a defesa de Gabigol já tinha alegado que o comportamento do jogador do Flamengo não configurava tentativa de fraude. Em relação ao tempo depois do treino para a coleta do material, demorou um pouquinho, né? Depois ali que o jogador foi a campo e voltou, a defesa do atacante do Flamengo disse ainda que isso deveria aguardar, nesse processo todo, deveria aguardar um prazo mínimo de 2 horas após a atividade, para que as taxas biológicas não fossem afetadas pelo esforço feito em campo e que o resultado fornecesse algo dentro da realidade. O advogado do atacante do Flamengo ainda disse que, caso a entrega do frasco estivesse em desacordo com as normas técnicas de segurança, caberia aos oficiais de controle de dopagem recusar a entrega e exigir uma nova coleta. Só que isso não aconteceu. Qual